teste que nós vamos mostrar é o peso e a altura. Que dicas são importantes ali nesses testes, professor Leslie? Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar ao medir a estatura é que a criança esteja na posição mais ereta possível. Para isso, além de juntar os pezinhos, além de encostar todo o corpo no estadiômetro, a criança deve posicionar, o avaliador deve posicionar a cabeça da criança de tal maneira que esse osso aqui, o zigomático, fique paralelo ao chão. E aí, finalmente, pedir à criança para encher o pulmão, para inspirar ao máximo. Esse tipo de orientação garante uma medida muito precisa. E, claro, realizar a medida 3 vezes consecutivamente. Tá. No filme até aparece um momento que você fala assim, né? Agora enche o peito de ar, né? Então a criança inspira e aquele momento da... E isso é impressionante, que a gente está olhando na régua e a gente percebe que a criança cresce meio centímetro, às vezes até 1 centímetro. Melhorando a postura dela pela inspiração, garante uma medida real, né, da estatura dela. E nós usamos aqui o estadiômetro que está fixo, né? Mas isso pode ser feito também de forma adaptada, se a escola não tem, né, um aparelho como esse, né? Pode então, ser. Com uma fita métrica na parede, né? Exatamente. Isso... Basta pegar uma fita métrica, medir 1 metro a partir do solo e a partir de 1 metro colar a fita métrica na parede e até mesmo o suporte que vai ter um ângulo de 90 graus pode ser usado a prancheta. Então a prancheta, uma parte dela encostada na parede, a outra parte encostada no vértice da cabeça da criança, e você consegue uma medida como se fosse um suporte de um estadiômetro. E existem estadiômetros que são portáteis e são também apenas uma peça que é colada ou fixada na parede a 2 metros de altura, e a gente desce essa pecinha e ele registra a altura da criança. Então, há formas alternativas, você tem que comprar, né, o equipamento. E para o peso? Aí, para fazer a medida da altura, os pés juntos. Para fazer a medida do peso, os pés separados, é isso? Os cuidados são bem simples, né? Hoje em dia nós encontramos balanças digitais. Assim que a gente liga a balança, ela se autocalibra. Então, basta a criança subir na balança com os pés ligeiramente separados e ficar imóvel por 2, 3, 4 segundos, e aí em 10 segundos a gente consegue uma medida bem precisa. Uma dica que eu dou é que crianças muito novas deveriam pesar de costas para o display onde vê o valor do peso, porque algumas ficam olhando e ficam se mexendo ali, talvez ansiosas. De costas é mais fácil que ela fique imóvel. É uma boa dica. E outra dica também importante é sobre a vestimenta da roupa, né? Porque em algum período escolar ou em alguma região pode estar um pouco mais frio e a criança de agasalho. Então sempre o mínimo de roupa, né? O ideal seria um shorts, uma camiseta do uniforme, né? E de meia sem o tênis. Né? A meia não faz diferença. Algumas crianças têm vergonha ou dos pezinhos ou se sentem mais confortáveis usando a meia, então não tem problema medir com a meia. Então, tanto para o peso quanto para a estatura, tirar o tênis, né, e ficar de meia. Exato. Ok, vamos ver na prática então. Então, agora numa situação prática, a primeira coisa é o professor explicar, né, professor Leslie? Exato. Se aproxima das crianças e pede a elas para tirarem os tênis, deixarem os tênis no solo, mas não precisam tirar as meias. E aí, logicamente, né, de acordo com a chamada, né, vai chamando os alunos, né? E aí a recomendação, né, que nós acabamos de passar sobre manter os pés juntos, né, unidos. Exato. A criança fica ereta, posicionamos o suporte no vértice da cabeça e procura alinhar o osso zigomático ao solo. Depois desse alinhamento, pede à criança para encher o pulmão o máximo que puder e aí segura o suporte para fazer a leitura na escala, né? Nesta régua, do lado direito são centímetros, do lado esquerdo em polegadas. E é importante a criança manter as costas
alinhadas com a parede, né? Exato. Encostando na parede ou no aparelho, né? Exato. Não deve ficar afastado do aparelho. Né? Exatamente. A imagem mostra aí a criança encostando os calcanhares, os glúteos, o dorso, a nuca no suporte. Posicionamos o suporte no vértice da cabeça, alinhamos o osso zigomático ao solo, né? Esse é o plano de Frankfurt. E aí pedimos à criança para encher o pulmão, segura o suporte e faz a leitura novamente. E aí depois então vamos para fazer a leitura do peso da criança. Aí a mesma recomendação, né, sobre a postura, né? Aí os pés um pouquinho afastados, né? E a Exato. criança numa posição sem ficar se mexendo, né? Exatamente. Sobe na balança, pezinhos separados, esperamos 10 segundos e fazemos a leitura. Sobe na balança, os pés ligeiramente separados, 10 segundos após, fazemos a leitura.